Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast da Obra. Me chamo Manuela, estou aqui com o Theo. Oi, eu sou o Theo. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre desastres geotécnicos e seus impactos socioambientais. Como convidados, a gente tem aqui o professor Dr. Daniel Rondinelli e o mestrando Arthur de Oliveira. Vou pedir para eles se apresentarem. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou professor no SHS, recém-ingressante aqui na ESC-USP e tenho ministrado disciplinas relacionadas à gestão ambiental para engenheiros, avaliação de impactos e tenho essa experiência em trabalhar com impactos sociais de grandes obras e agradeço o convite aí. Obrigado, gente, pela indicação. Bom dia, pessoal. Eu sou o Arthur Campos, eu sou formado em Engenharia Civil, atualmente mestrando aqui do Departamento de Geotecnia na ESC. Também gostaria de agradecer o convite, fico muito feliz. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, se puder deixar o like, se inscrever aí no canal do Hub. Para começar nossa conversa aqui, eu queria iniciar um papo sobre a caracterização do que são os desastres geotécnicos. Perguntar aí para o Arthur se ele pode explicar um pouco melhor para a gente. Então, os desastres geotécnicos, eles são realmente, todos aqueles têm a ver com essa parte da geotecnia. Então, a gente tem os terremotos, a gente tem os tsunamis, são todos eles provenientes das características do solo e do subsolo. Então, eles vão começar ali pode ser, por exemplo, com as rochas, sedimentares, vulcânicas, entre outras, desde as caracterizações dos perfis do solo. Então, cada tipo de perfil a gente vai ter, por exemplo, um desastre diferente, uma característica diferente, um porquê diferente, e cada um vai ter um ponto específico, digamos, de ruptura, de problemas que podem ser gerados de cada um dos seus processos. Então, independente do processo, aquele desastre vai acontecer de uma forma, de tempos diferentes. Então, pode ser que ele aconteça mais rápido, pode ser que ele aconteça num tempo maior. E ele também vai ter características, digamos que, multiplicativas. Então, fatores vão multiplicar o seu acontecimento. Então, a chuva, a infiltração da água. A gente também tem a presença humana, que também é um fator multiplicativo. Tudo isso vai gerar aquele desastre geotécnico, ou até mesmo um fator multiplicativo. Uhum. E eu queria saber, não sei se você sabe me explicar, mas por que no Brasil terremotos não são comuns? São mais comuns deslizamentos e tudo mais. Então, aqui no Brasil a gente não tem nenhum encontro de placa. A gente está bem no meio, bem no centro das placas sul-americanas. Então, aqui a gente não tem um encontro ou uma ruptura. Então, terremotos, muitas dos tsunamis, eles são causados pelas divergências ou convergências, ou seja, encontros ou desencontros entre essas placas, o que vai gerar energia, essa energia vai ser liberada no solo, e aí vai gerar os terremotos e tudo mais. Então, aqui no Brasil, a gente não tem terremotos de grandes magnitudes, A gente também tem que perceber isso, que aqui no Brasil a gente tem terremotos, mas não de grandes magnitudes, como a gente pode observar, por exemplo, na Ásia, que a gente tem muitos encontros de placas tectônicas. A gente viu que agora está tendo alguns terremotos na Venezuela, na Colômbia. Eles estão mais próximos da divisa de placas, sabe? Sim, como eu falei, eu não sei exatamente o ponto específico do encontro das placas sul-americanas, mas elas vão ficar ali bem na América Central, um pouco mais para baixo ali da América Central, então elas vão passar. Não é que acontecem ali os encontros da placa, elas são próximos, e como são placas relativamente grandes, o impacto delas também são muito grandes, então a gente pode sentir um pouco mais, principalmente em alguns certos pontos específicos de alguns países da América do Sul. Tem algum motivo para os de agora, que estão sendo noticiados, pelo menos, a gente achar que eles são mais intensos, ou é só questão de informação mesmo, que agora a gente está mais bem informado sobre o que acontece por lá? É só mais informação mesmo. Agora a gente consegue a gente consegue prever através das características, então, dos estudos geotécnicos, a gente consegue prever quando vai acontecer os eventos, entre muitas coisas. Então, antigamente acontecia da mesma forma, só que não tão documentado quanto a gente tem hoje. E pegando o gancho que você falou, que desastres têm a ver com pessoas, eu queria que o professor Daniel falasse um pouquinho como a área ambiental se encaixa nos desastres e tudo mais. Acho que eu vou começar pensando no lado socioambiental, além do ambiental em si, Quando a gente fala de ambiente,
Primeiro eu gosto de falar que meio ambiente é um pleonasmo, né? Meio ambiente é tipo entrar para dentro, subir para cima, né? Meio e ambiente são a mesma coisa, mas a gente usa esse termo. E ultimamente a gente tem percebido como a questão social ela está imbricada na questão ambiental, então a gente vem construindo essa ideia, né, de que o socioambiental é algo, não, são duas dimensões que na verdade são uma só, né? O que a gente tem geralmente é a interação das pessoas com esses eventos mais... eventos que a gente tem chamado ou de eventos extremos, ou, enfim, os próprios eventos geotécnicos, né, geológicos, enfim, que acabam afetando populações humanas. A gente tem uma interação dessas pessoas historicamente com esses lugares e um processo de... Enfim, toda a ocupação do solo, toda a forma... como as cidades são construídas, enfim, o uso e ocupação do solo acontece seja no meio urbano, seja no meio rural, isso vai influenciar vulnerabilidades ou resiliências, né, que esse é um termo também que tem sido usado bastante, a resiliência ou vulnerabilidades relacionadas de comunidades a determinados eventos, né? Então... o que a gente costuma dizer na área socioambiental é que a gente pensa que o desastre ele começa a acontecer somente a partir de um momento, né, de um deslizamento, ou do rompimento de barragem, ou de um tsunami, ou enfim, de um terremoto, etc. Mas tem todo um processo histórico vinculado a... um processo histórico que dita essas vulnerabilidades e essas resiliências, né? Então, você vê, por exemplo, estamos falando da Venezuela, né? Uhum. Mas também tem, por exemplo, o caso do Japão, que é super exposto, né, a terremotos, principalmente, mas que tem todo um preparo institucional. Não que a Venezuela não tenha, eu não tenho esse conhecimento para dizer se ela tem ou não. Mas eu sei que o Japão é um exemplo de desenvolvimento tecnológico em relação a lidar com esses eventos que fazem parte daquele cotidiano. Apesar de eles serem extremos, eles fazem parte daquele cotidiano e tem uma institucionalidade ali para lidar com tudo isso, construída historicamente também, né? Enfim, mas assim, em linhas gerais é isso. A gente pode entrar em detalhezinhos depois, mas tem essa... O que eu queria dizer é isso, né? Tem um processo de construção histórico-institucional dessa resiliência e dessa vulnerabilidade também. Só para ver se eu entendi. Então, a relação da sociedade com a terra que eles ocupam pode ser tanto um causador dos desastres geotécnicos, quanto algo a impactar os efeitos do que aconteceu. Isso, porque... Vamos pegar um exemplo de, por exemplo, quando a gente está falando de deslizamento de massa, né, deslizamento em encostas ou topo de morro, etc., né, a partir de uma determinada declividade, certo? Quem são geralmente as populações que ocupam esses lugares? E de que forma ocupam e também por que ocupam? Vou pegar um exemplo um pouco mais extremo. A gente tem entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem o Parque Nacional do Itatiaia, certo? Aquela cadeia de montanhas, enfim, do Itatiaia, que é a primeira área protegida declarada do Brasil, criada nos anos 30. E tudo bem, aquela paisagem é muito incrível mesmo, é linda, maravilhosa. Mas por que aquele lugar não foi ocupado com ocupação urbana? Porque tem, enfim, uma dificuldade, inclusive acho que geotécnica, você me corrija se eu estiver errado, né, Arthur? Assim, no sentido de uma dificuldade de ocupar aquele lugar de maneira para manter estável, seja construção civil, enfim. Então, quem ocupa esses lugares geralmente, né? E de que forma ocupa? No Brasil, a gente tem um passivo histórico relacionado à habitação. Certo? Então, quando o Estado, a sociedade brasileira não consegue prover isso para essas pessoas, elas arranjam um jeito e vão ocupar áreas que são historicamente mais vulneráveis, por exemplo, a esse deslizamento. Então, quando você tem uma concentração dessas pessoas, por exemplo, nessa encosta, elas estão mais expostas a esse tipo de evento lamentável, no fim das contas, né? Então... Um outro exemplo seria quando a gente vê aquelas casas de alto padrão também em encostas que eventualmente não poderiam também estar lá, né? Porque estão ali numa declividade que não
não é o apropriado, eventualmente não é nenhuma área que se pode ocupar, porque é uma área de preservação permanente pela nova lei florestal, né, pelo Código Florestal, mas que eventualmente se faz isso, como geralmente são grupos sociais com mais dinheiro mesmo, com mais recurso financeiro, existe uma possibilidade maior de fazer um certo controle geotécnico daquela construção, inclusive. Então, estamos falando aqui do ponto de vista só da habitação, mas a gente pode levar isso para o nível da produtividade industrial, da produção industrial, seja da, por exemplo, mineração ou grandes obras, ou seja a exposição de solo por monocultura, por exemplo. A gente teve eventos extremos no Rio Grande do Sul há alguns anos, e neste ano a gente já teve teve algo relacionado a isso, né? Os eventos relacionados ao que está acontecendo com o El Niño nesse ano, né? Mas tem todo um debate sobre como o uso e ocupação do solo, baseado em monocultura intensiva naquele estado, tem a ver com toda a dinâmica hidrológica daquela região e por que tantas cidades, enfim, centros urbanos, acabaram também alagados por essas chuvas extremas que não tem a ver só com o uso e ocupação do solo, mas tem a ver com o uso e ocupação do solo também. Então, sim, Theo, tem essa dinâmica, né, de causa e consequência, tudo embrenhado. É que a gente discretiza como causa e consequência, mas no fim das contas é um movimento de vulnerabilização. Certo? Você comentou agora, mas a gente fez a viagem técnica para o Rio de Janeiro com a Semana da Engenharia Civil. A gente estava passando ali, acho que saindo de Copacabana para Botafogo, você passa por uma avenida que passa lá atrás da cidade. Aí tinha uns casão na encosta, e aí eu vi lá no topo, tinha um matacão, um bloco de rocha grande. Eles fizeram umas paredes enorme. Umas paredes embaixo do matacão para conectar ele com a rocha de baixo. Aí você vai ver nos outros morros, não é muito bem assim, né? Exato. Eu queria que você discorresse um pouco sobre como é que a gente pode... O porquê que não existe políticas, ou se existem, o porquê que não estão sendo tão efetivas de tirar esse pessoal, principalmente a população de maior vulnerabilidade, tirar esse povo das zonas de risco e o porquê que isso não funciona e o que causa, principalmente, o crescimento da população nessas áreas. Eu vou começar pelo final. Tranquilo. Porque o que causa, né, o que está relacionado à ocupação dessas áreas é justamente esse déficit habitacional, ou toda política habitacional, toda política de uso e ocupação do solo urbano no Brasil. Enfim, isso não é um problema da habitação só. É um problema da forma como o Brasil constrói políticas públicas, de maneira geral. Então, a gente tem esse processo de vulnerabilização histórico de populações. Se a gente quiser voltar mesmo, a gente pode voltar lá no fato de que, por exemplo, não houve indenização para as pessoas que eram tratadas como objeto e viviam sob escravidão, certo? Não teve nenhum tipo de compensação para essas pessoas e... Entre outras, né? A gente não tem reforma agrária no Brasil, não fez. A gente tem um problema de distribuição de recursos no Brasil. Eu lembro de uma conversa que eu tive, conversa familiar, né? Que a pessoa estava argumentando de que o Brasil não é um país rico, falta dinheiro, etc. E, na verdade, não é isso. A gente tem uma economia muito grande. O Brasil tem muito dinheiro circulando no Brasil. Mas existe um problema de distribuição desses recursos. Então, a gente tem um passivo de pessoas que eventualmente não conseguem ter uma habitação, comprar uma casa, ou enfim, e acabam encontrando alternativas em lugares que têm menos apelo imobiliário. Por que uma área plana tem mais valor imobiliário que uma área de encosta? Isso por questões, imagino que, tanto da engenharia civil, certo? Como geotécnicas, enfim, do quanto você precisa transformar aquele lugar para ocupar de maneira assim, né? Para dar um uso socioeconômico para comércio, habitação, enfim. Então, todas essas pessoas que acabam não sendo excluídas, no fim das contas, das benesses desse desenvolvimento, vamos dizer, né? Porque a gente acaba gerando crescimento econômico, a gente chama de desenvolvimento econômico, mas tem uma pergunta
que efeitos esse desenvolvimento gera e quem desfruta dos ônus e dos bônus desse desenvolvimento. Então, tem vários grupos sociais que acabam ocupando esses lugares de maior vulnerabilidade, de maior risco, na verdade, né? E acabam se vulnerabilizando ao longo da história. Isso é um problema, porque essas pessoas provavelmente sabem disso, né? Elas não fazem não sabendo. É meio óbvio, por um lado, mas, ao mesmo tempo, existe uma perspectiva de eu preciso de um lugar para estar, viver, né? Esse é um primeiro ponto. Até porque não é barato, né? A gente entrou nessa discussão lá, quando a gente estava por lá, independente da comunidade que você vive no Rio de Janeiro, continua sendo um lugar que não é barato, como no interior. E acaba sendo uma pressão da sociedade para falar, eu preciso de moradia, então eu vou invadir esse lugar. Então, eles têm que me garantir moradia e eles acabam invadindo lugares que, às vezes, não tem nem consciência de que pode ter um deslizamento ou algo relacionado a geotécnico ali e acabam invadindo, né, no caso, para garantir um lugar para morar e tudo mais, sem nem saber os riscos que corre naquele lugar, né? Esse tipo de ocupação é uma forma disso, né? De garantir uma... Enfim, aí tem uma série de outros problemas, né? A gente tá falando do Rio de Janeiro, mas vai procurar um aluguel em São Carlos. Ou vai alugar vai comprar um imóvel também aqui em São Carlos, ou seja em São Paulo, ou numa outras capitais, enfim, né? Então, tem essa questão. A questão da remoção das pessoas dos lugares é mais complexa ainda, eu acho. Porque... Aí eu vou pegar, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas eu vou trazer aqui o exemplo de Ouro Preto, que a gente teve também alguns deslizamentos há alguns anos, não vou lembrar quantos anos faz, mas Ouro Preto é uma cidade, não que o Rio de Janeiro não seja, óbvio, né? Mas Ouro Preto é uma cidade com patrimônio histórico muito mais evidente ali na cidade, né? Enfim, e gente, Minas Gerais é morro para tudo quanto é lado. Certo? Então existia até receio de andar nas estradas naquela região ali, nesses momentos de chuva mais intensa, etc. Então ali o que a gente tem, se você for pensar, também tem vamos dizer assim, tem morros ocupados, tem assim essas ocupações mais também antigas que estão ali nesse processo, estão expostas a esses riscos também. A complexidade da remoção é a relação das pessoas com os territórios, porque aqui a gente pode estar falando de pessoas em encostas, a gente pode estar falando de populações ribeirinhas, pessoas que vivem no entorno ou nas praias ou em lagos, enfim, né, que não vivem nesses centros urbanos consolidados e já internalizados na lógica moderna, né, institucional, né, na institucionalidade brasileira. Quando eu digo isso, né, o terreno é regularizado, enfim, paga os impostos, tem provisão de água e esgoto por serviço público, esse tipo de coisa, né? Tem tem um pedaço da população brasileira que vive nesses lugares que a gente interpreta como assim, né, estão em uma situação irregular, mas eventualmente são populações que estão lá há, se não décadas, séculos, certo? E estão ali, vivem ali aquela vida e são atingidas por eventos extremos que estão aí sendo intensificados por perspectivas da mudança do clima ou dessa mudança de desocupação do solo, enfim. Então, remover pessoas de lugares geralmente não é trivial, porque envolve um processo de desconexão completa com aquele lugar, né? Vou dar um exemplo de um amigo meu, que uma parente dele, ele é de São Paulo, uma parente dele em São Paulo, vai ter a casa dela fica onde vai ser o traçado da linha rosa do metrô, certo? Então ela vai ser removida, né? Então ela vai ser indenizada, enfim, tem todo um processo burocrático relacionado às compensações materiais em relação a isso. Mas existe uma dimensão imaterial relacionado à conexão dela com aquele lugar, com as vizinhas, com os vizinhos, com o bairro, com a mercearia da esquina, enfim, né? Então, por exemplo, no caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ou o rompimento lá da barragem no Córrego do Feijão, em Brumadinho, tem todo um processo de deslocamento por conta de... Aí é um desastre, enfim, né? Mas relacionado ao empreendimento e não a uma encosta e tudo. Mas tem uma complexidade que assim,
aqueles territórios já eram ocupados por aquelas pessoas antes, eventualmente antes da mineração ocupar aqueles territórios. Então, como que a gente faz, né? Nesse sentido, por exemplo, né, alguém que cria galinha, como que você põe uma pessoa dessa num apartamento, numa remoção, entendeu? Quero dizer. É que me intriga um pouco o fato de eu entendo que você tem que valorizar entender essa conexão das pessoas com o lugar onde vivem, mas me intriga um pouco que esses dias minha família é de Minas e aí minha mãe falava de um tal de Nova Barra. São José da Barra, o nome da cidade, e aí Nova Barra. Eu falei, por que é Nova Barra? Aí ela falou, uai, porque a velha tá inundada, né? Então, quando foi pra construir uma represa, quando foi pra alagar uma área, teve esse esforço, não sei, não vou entrar no mérito se foi bem feito ou se não foi bem feito, mas teve esse esforço de retirar as pessoas dali, mas às vezes quando é pra valorizar a segurança ou a dignidade de alguém, isso também não tem esse impacto. E aproveitando um pouco pra gente seguir, comentei da Barra, mas fica ali em Capitólio, e a gente queria entender fazer uns estudos de caso sobre alguns desastres geotécnicos que aconteceram. Se a gente puder dar início com o deslizamento das rochas lá. Das rochas? O que são das rochas? Blocos rochosos. Dos blocos a gente estava rochosos. conversando antes com o seu professor, né? Que Isso. ele estava à frente do caso. Ele foi um dos especialistas. Quando aconteceu tudo, na época foi muito demais para todos nós, porque a gente não esperava. O Capitólio é um lugar muito turístico e a gente não estava esperando realmente na época. E quando aconteceu, eles estavam procurando, na época, geotécnicos que soubessem ou que tivessem um mínimo de conhecimento técnico para ajudar. E aí, na época, ele estava tendo aula com ele explicou o que aconteceu. Então, é um processo natural, né? Então, as rochas, elas vão ter as suas fraturas, vão ter... a gente chama de famílias. Então, cada família vai estar disposta de um jeito, com uma rotação específica. E a partir disso, a água ela vai começar a infiltrar. E aquele velho ditado, né? Que eu não vou me lembrar agora. Mas a água vai ali ao longo de milhões de anos. E em algum momento, aquela rocha ela vai se desprender e é natural. Então, ali ele já estava predisposto. E aí a gente tem coisas que aconteceram que aí é a presença humana. Então a gente tem, por exemplo, o desmatamento na região. A gente também tem as mudanças climáticas, porque o que acontece? A gente tem fortes chuvas e longos períodos de estiagem, ou seja, fica ali sem chover um tempo e depois chove demais. E isso vai ali trazer um problema diferente que a rocha também não está acostumada àquilo e talvez vai intensificar esse processo de degradação dela. E além disso, como eu falei, ali em Capitólio a gente tem uma área que é que tem muita visita, tem muito pessoal. E antigamente, antes de acontecer isso, a gente não tinha um controle. Hoje em dia ele já tem um controle maior. Então, número de barcos que podem entrar, o que pode ser feito dentro dos barcos, porque o que acontece? Um dos fatores multiplicativos que aconteceu aí foi as vibrações. Então, tanto dos motores dos barcos, quanto de som. Foi um dos fatores multiplicativos para que acelerasse esse processo. Então, ali tem a participação natural, né? Porque também a gente precisa entender que risco, ele é um fator multiplicativo. O risco, ele não é uma coisa apenas. O risco, ele é o perigo, que muitas das vezes e quase sempre vai ser um acontecimento natural, mais a vulnerabilidade, mais a exposição. Então, a vulnerabilidade é o quanto aquele material e afins, e a exposição é aquelas pessoas que estão ali, as pessoas, o meio ambiente e tudo mais. Tem até uma pessoinha aqui, ó, na foto. Então, eu não ficaria aí, mas tudo bem. Mas tem alguma forma de manutenção, mesmo sendo desastres que a gente sabe que pode ocorrer, mas tem algo que possa ser feito para prevenir ou não? Eu tava lá, eu fui fazer... Você tava aqui? Eu tava aí 3 meses... 3 meses não, 3 semanas antes das rochas caírem. Tanto é que a gente tava lá por lá ainda, minha família é de lá, então... foi a primeira vez que eu fui, inclusive. Ainda bem que eu não fui 3 semanas depois. Mas era bem visível. Tanto é que quando a gente foi de lancha, o cara não chegou perto. Eu lembro que, principalmente ali onde tá aquela lá, ó, você tem meio que uma baiazinha... E lotava de gente. Eu via esse tanto de rocha
fraturada. Eu falava, não é possível que ninguém tá vendo isso aqui, porque eu não tive coragem de ir pra lá, o cara da lancha não teve coragem de ir pra lá, mas tinha gente que tinha. Mas quem não tem conhecimento acha lindo. Ai, meu bonito. Deus. Mas tem uma forma tem uma Por que trinca. um ponto turístico não tinha um engenheiro? Porque faz parte da engenharia, da sua área, principalmente, Então, de prever esse ela tipo de coisa. perguntou, né, se não tem como a gente prever ou algo assim. Tem, porque como é uma coisa natural, acontece, a gente sabe que vai acontecer em algum momento, tem como a gente, digamos que, prever se vai e quando vai, porque vai de um jeito ou de outro. E aí a gente tem os métodos de investigação geotécnica. Então, aqui no caso, eu não sei exatamente quais eles utilizaram ou quais eles estão utilizando, mas hoje em dia já tem um controle maior. Então, aqui seriam para a gente observar as falhas, as famílias, as fraturas. São todas essas partes, porque essas rochas, elas vão se desprender de uma forma, digamos que, ordenada a partir das suas fraturas, das suas famílias. Porque elas que vão ditar o quanto de água vai entrar, como a água vai ali permear aquelas fraturas. E aí é como que a gente vai começar a ditar como o bloco em si vai se mover, digamos assim. Então, tem como uma forma da gente entender o que vai acontecer, mas é aquela coisa também, não é sempre que acontece, não é sempre que eles vão lá, não é sempre que eles monitoram. Eu acredito que eles começam a dar maior importância depois que acontece o problema. Então, antes não tinha uma regulação, como, por exemplo, as empresas lá, elas não tinham, pessoal, só pode entrar tantas lanchas por dia, a gente pede para não ter som. Agora, depois que aconteceu, ok, agora tem essas normativas. Antes, realmente, eles não tinham um mapeamento geotécnico para entender as fraturas, entre outros. Agora, eu acredito que tenha, eu não tenho 100% de certeza também, mas eu acredito que tenha, que eles façam um mapeamento, que eles estão tentando entender também a parte mais ambiental, porque o desmatamento ali na região também é um forte, né, influenciador ali de tudo que vai acontecer e de como a água vai infiltrar ali nas rochas. Então, eu acredito que hoje em dia está um pouco mais, digamos que mais consolidado essa ideia de vamos cuidar para ver se não acontece de novo. Uhum. É complicado, né? Porque a parte fundamental do trabalho da engenharia é você prever esse tipo de coisa para não acontecer e fazer isso depois que acontece tem o seu efeito, claro, para não acontecer de novo. Mas acho que já estamos com conhecimento bastante para prever antes desse tipo de coisa. Principalmente em um lugar turístico, lota de Sim. pessoa. E, tipo, falando na área de socioambiental, assim, a gente tem uma norma, entre aspas, que, tipo, fala que aquele lugar não pode ser mais habitado, não sei, não pode mais visitar por ser um lugar turístico, ou mesmo acontecendo isso, tem que deixar o pessoal visitar? Como que funciona? Aí, nesse caso específico, acho que tem algo importante que é... Vocês me corrigem se eu estiver enganado, mas esse é o Lago de Furnas, não é? É. Uhum. Então, pronto. Então, já não é um lago, vamos dizer assim, natural, certo? Ele é um lago atrelado a um empreendimento um empreendimento antigo, um empreendimento se eu não me engano, do JK, se eu bem me lembro. Você vai ficar devendo, mas eles que não dão. Mas eu acho que é isso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse lago, se a gente for pensar do ponto de vista... Aí eu vou trazer termos da avaliação de impacto do licenciamento ambiental. Tudo aí está dentro da área de influência direta do empreendimento. Então, teoricamente, eu concordo contigo, deveria ter um sistema de monitoramento, porque está se dando um uso socioeconômico para esse lago, que é o uso de visitação, e de fato, o Capitólio hoje em dia não só o Capitólio, mas todo aquele entorno ali da canastra tem uma explosão de turismo nos últimos anos, dá para ver isso na quantidade de empreendimentos, enfim, vendinhas, aquelas mercearias, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, tem um regramento nesse tipo de uso. A resposta é essa, na verdade. Tem um regramento do que pode e o que não pode fazer naquele lago. Isso, teoricamente, deveria estar atrelado ao processo de licenciamento e também às diretrizes de uso e ocupação do solo daquele município. Enfim, deve ter algum plano diretor ou algum plano de turismo relacionado a isso. Mas é uma falha não monitorar esse tipo de falha geotécnica, porque, de fato, existe a tecnologia, né? A gente imagino que tem uma tecnologia já muito bem consolidada. Eu faço essa crítica
da gente começar a se importar com a questão depois que o problema se materializa, que o risco se materializa em desastre, no fim das contas. Isso é um problema, porque o monitoramento, a avaliação de impacto, e aí, como o Theo colocou, né, a própria perspectiva da engenharia civil, é antever essas questões para não ter um problema como esse, né? É isso, colocando... ceifando vida de gente, né? Eu lembro que teve gente que chegou a, né, acontecer isso nesse caso, né? Então, assim, pode, desde que, certo? Então, claro, e não é um pode desde que em qualquer situação. Acho que nesse caso existe um pode desde que, né? Então tem uma série de isso, né? Atividades para prevenir essas vibrações, para impedir que elas aconteçam, a quantidade de visitantes, ou uso e ocupação do solo do entorno, super importante. Mas tem também o monitoramento e a dinâmica do próprio lago e do próprio empreendimento, que esse lago é um lago que a turma usa para ir de barco e tal, mas também é um lago, também não, né? Ele foi feito para gerar energia hidrelétrica, até onde, né, eu sei, acho que não só isso, tem vários usos, mas é isso, né, tem esse uso que é condicionado enfim, o cuidado com esse tipo de risco que pode vir a acontecer, como, né, natural, né, faz parte da dinâmica de intemperismo e, né, é isso aí. Agora, não dá para investir só depois que aconteceu, certo? Esse eu acho que é um problema que aí, enfim... Fica a crítica, né? Ainda nesse meio de estudo de caso, a gente queria fazer uma pergunta para vocês e vamos ver o que vocês respondem. Se vocês fizessem parte de um comitê de desastres, em um cenário onde acabou de ocorrer o rompimento de uma barragem, como em Mariana, o que vocês iriam propor como primeiras ações a serem tomadas? Olha, eu acho que eu não sei como eu iria lidar, mas eu acredito que o ponto principal seria, infelizmente, não se importando com as vidas, mas é realmente tentando ali fazer com que a gente tenha o mínimo de dano possível ao meio ambiente, porque como a gente teve casos, ele comentou de 2 barragens, uma delas a gente teve, os rejeitos chegaram a um leito de rio, se eu não me engano. Então a gente teve ali a contaminação da água. A gente teve a contaminação do solo, da subsuperfície. Então, a gente teve muitos problemas que vão demorar muito mais anos para a gente retornar ao que era antes. E se conseguir retornar. Então, eu acredito que não é que não tem importância as vidas, mas é que o meio ambiente... E, obviamente, nós somos dependentes desse meio ambiente, dessa parte mais ambiental. Porque uma vez a gente vai... falar sobre os rios, sobre a contaminação de tudo isso, a gente não... O que a gente vai fazer depois com a agricultura? O que a gente vai fazer depois com as plantações? O que a gente vai fazer com todo depois? Se a gente foi lá e só fez com que aquilo não fosse mais usável, digamos assim. Eu lembro das aulas do professor, dessa mania que a sociedade tem de se tirar da natureza, né? De você se excluir, ver nós como grupos separados. A gente tem o meio ambiente e a humanidade. Aí... Só para acrescentar isso daí, que Sim, isso aí... eu acho muito importante porque, eu não sei vocês, mas na minha graduação era muito complicado de entender a participação do meio ambiente. Então, eles achavam que engenheiros civis, eles são pessoas à parte do meio ambiente. Então, eu sempre brinco também uma coisa que, por mais que eu sou formado em engenharia civil, eu sou um engenheiro civil meio ambiental. Porque eu nunca entendi muito bem a parte da gente chegar e tratar como se fosse só um ponto e não o todo. Não é que nós somos ali, vamos fazer um prédio e construir uma rodovia e afins. Não é só aquilo, tem a participação, a gente faz parte do meio ambiente. A gente está ali adentrando aquela parte que também somos nós e que somos dependentes dela. Então, é realmente essa parte de... Não é um ponto específico, mas sim o todo, que a gente faz parte também. Então, é muito complicado, às vezes, entender até onde ir, até o que e o porquê. E é muito difícil quebrar essa visão fora. Porque, de onde eu vim, realmente, o pessoal... Só vamos fazer a construção e tá pronto, e é isso. E não se importa com mais nada.
É por isso que na engenharia civil a gente tem matérias como adequação ambiental, né, professor, que Isso. você ministrou. Eu já fico feliz. Para um professor é ótimo ouvir que um aluno lembra de alguma coisa da aula. Já é uma vitória enorme. Porque sim, né? Mesmo que seja assim, fica aquela pequena porcentagem, já é ótimo. Mas vou respondendo, né? Acho que de imediato é fazer resgate. Acho que é isso, ali na hora, né? Isso que o Arthur trouxe é super importante no sentido de, no médio e longo prazo. No caso, por exemplo, de Mariana, eu posso até a gente divulgar links, enfim, eu posso procurar esses estudos para dar como fundamento aqui, né, para o público. Isso foi mapeado pelo trabalho que o Ministério Público fez em relação ao caso do rompimento de Fundão, especificamente. É uma organização de Curitiba que fez esse estudo, que é o estudo, vamos dizer, dos impactos, entre aspas, né, socioambientais de todo o processo do rompimento. E a estimativa é que a descarga foi uma descarga de 40 mil toneladas de ferro e de 11 mil toneladas de mercúrio nesse corpo d'água, certo? Que afeta aí os 600 quilômetros de onde é a barragem em Mariana até a foz do Rio Doce em Linhares. No meio tem uma outra barragem, né? Tem uma barragem hidrelétrica ali no meio de Candonga, ou acho que o nome oficial que você encontra ali na ANEEL e tudo é Risoleta Neves, é o nome que se eu não me engano, era esposa, eu posso estar cometendo um engano aqui, né? Do Tancredo, né? Do Tancredo Neves, certo? Risoleta Neves é o nome da usina, e ela reteve bastante desse volume, mas de fato aquilo está lá, no leito ainda do rio, e tem uma preocupação enorme com contaminação de lavoura, eventualmente isso vai para o leite, por exemplo, do gado, dos cultivos e também dos animais as pessoas que vivem ali, né, tanto na área mais rural ou na beira do rio, enfim, tem toda uma questão de abastecimento, como nas áreas mais urbanas, porque tem regiões, o médio Rio Doce é seco, tradicionalmente seco, então tem uma questão de de onde a gente tira água para abastecer. Teve um município lá que ficou talvez ainda esteja, não sei, sendo abastecido por caminhão-pipa, ou município abastecido por caminhão-pipa, porque não existia mais condições de tirar água do rio por conta dessas questões que Arthur trouxe, né? Mas assim, de imediato, acho que essa questão do resgate das pessoas ali, enfim, tem um deslocamento que tem que ser feito, né? Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Na verdade, o que eu acho que a gente precisa é um plano de verdade de contingência. Porque o que aconteceu aqui, tem inclusive, nesse caso de Mariana especificamente, tem um jornal popular ali da região que chama A Sirene, é o nome do jornal. E ele chama A Sirene justamente porque a sirene não tocou quando aconteceu, certo? Então teve uma série de pessoas que estavam ali, que é isso, são comunidades centenárias que estão naquela região. E a barragem veio depois, certo? Então, oficialmente, provavelmente existia um plano de contingência, ou não vou saber precisar isso. Mas o que a gente sabe é que, na prática, esse plano de contingência não existiu, certo? Porque ele não foi acionado, não teve nenhuma medida já planejada, etc. Os registros que a gente tem nesse momento são registros de civis, certo? Isso começou a vir à tona e a gente começou a pensar uma política nacional de prevenção, né, de barragens, de pessoas atingidas por barragens, depois de todos esses eventos. Então, beleza, tem algo a se fazer inicialmente, tem algo a se fazer no médio prazo, mas tem algo para fazer antes, que é criar um plano de contingência de fato e desafetar as áreas de risco eventualmente, ou informar essas pessoas, ou, enfim, construir caminhos para que haja uma transparência em relação a esse risco. Porque uma das vantagens é economizar uma das vantagens para quem mantém o empreendimento, estou dizendo, é economizar nessa hora e aí ver o que acontece depois, porque barragem hidrelétrica geralmente não rompe. Eu não conheço nenhum caso de barragem hidrelétrica que rompeu,
não tenho na minha cabeça aqui. Mas barragem de rejeito, como ela não faz parte do processo produtivo específico de um empreendimento, né, a hidrelétrica tem uma função de produção ali, certo? A função de produção da mineração não está na barragem de rejeito, ela está na cava, ou enfim, seja onde for, certo? E a porcentagem de rejeito que a gente tem da mineração é uma porcentagem gigantesca em relação ao que de fato é. É quase como se a gente minerasse rejeito e aproveitasse o minério. Entende o que eu quero dizer? Porque o volume é muito maior. Então essa é uma questão que a gente tem que lidar, mas que na verdade existem mecanismos para planejar isso. Acho que as instituições hoje em dia estão mais avançadas. Mas é isso, é se importar com aquele entorno, no fim das contas, a ponto de fazer um plano que é um plano que seja participativo, que pare de pé, que as pessoas tenham noção do risco, que elas mesmas façam um monitoramento desses processos, etc., né, de monitoramento ambiental, né? Então tem algo que dá para se fazer nesse sentido que geralmente não se faz. E é uma realidade esses planos de contingência? Eu lembro de novo da disciplina da gente ter que pesquisar esse tipo de coisa, e eu lembro de olhar o site do Rio Grande do Sul e... Assim, você encontra um plano de contingência depois dos desastres, mas o próprio Rio Grande do Sul, que sofreu tanto com isso, ainda não é muito bem estruturado, você ainda fica meio confuso sobre o que é a ideia. No Brasil, isso é comum? Isso ainda está em desenvolvimento? Isso poderia ser mais comum. Acho que tem a ver com quanto a gente se importa com determinados temas. Vou dar o exemplo de São Carlos. Faz umas 2-3 semanas, quando Ribeirão foi atingida por... Eu não sei se foi ciclone, tornado, enfim, mas teve um vento lá que foi beirou... recente, né? Super recente, tem umas 2-3 semanas. Sim. A gente está falando agosto de 2026, né? Para pessoas futuras aí, estejam... mas recente, algumas semanas. Eu super achava que isso ia chegar em São Carlos. E uma pergunta que eu me faço... Porque São Carlos vem Tapadaná já, né? Independente de qualquer coisa. Uma pergunta que eu me faço é... E aí, a gente vai esperar chegar a vez para pensar numa adaptação climática? Porque aí, a posteriori, é fácil. Fácil não, né? É horrível, na verdade. Mas aí é evidente que o risco se materializou. Então, o que o Brasil tem feito, em termos de políticas públicas, vai ser difícil as pessoas acessarem esses documentos agora, porque justamente estamos em agosto de 2026 e estamos em período de defeso eleitoral. Isso quer dizer que tem uma série de documentos com o logo do governo federal que não podem ser publicados, porque para, enfim, prevenir questões eleitorais, né? Mas o que o governo federal tem feito é dar robustez a planos de adaptação. Aí, no caso, especificamente, a mudança do clima. Então, isso é uma novidade institucional. Não é exclusividade do Brasil, tem uma série de outros países que estão fazendo esse tipo de coisa também. A gente tem recebido e feito um trabalho bem forte, né, no âmbito principalmente do Ministério do Meio Ambiente, mas envolve outros ministérios. E, se eu não me engano, é o Adapta Brasil, que é o nome do plano hoje em dia. Mas isso relacionado à adaptação à mudança do clima. No que diz respeito a risco colocado por grandes empreendimentos, por exemplo, estamos falando de grandes empreendimentos, né, Furnas... Né, a mineração em Minas Gerais, né, eu costumo dizer que Minas Gerais não chama Minas Gerais por acaso, certo? Então tem uma exposição daqueles territórios aos riscos dessa atividade econômica. A gente já poderia ter avançado muito, né, mas acaba que a gente não avança. Assim, eu acho difícil dizer, é falta de interesse político simplesmente, né, eu gosto de uma interpretação de que tipo de transformação os interesses atuais mobilizam ou não, né? O exemplo que eu gosto de dar, eu prometo que eu vou ser breve, é assim, né? Qual é a grande tecnologia de implantar uma creche? Por que falta creche? Assim, não é lançar um foguete para Marte, certo? Não precisa de grandes recursos. Você precisa de um lugar com segurança, com pessoas ali formadas especificamente para aquilo, etc, etc. Mas não exige, né, grandes inovações, né, máquinas holográficas e aparatos super técnicos. Isso não é necessário. Mas a gente tem um déficit de creche em vários lugares do Brasil e, enfim, né, entende o que eu quero dizer? É no sentido de que parece que é isso. Depois que a questão se materializa, a gente começa a correr atrás do prejuízo. Mas é a custo de vidas ou de, né? E geralmente são pessoas que estão ali historicamente vulnerabilizadas, certo? Geralmente não é na casa do vice-presidente que se materializa
esse tipo de coisa, certo? Seja de uma empresa, do próprio país, mas de grupos mais poderosos, né? As pessoas geralmente estão longe desse risco. E aí, a gente tava falando sobre barragens. Eu queria que vocês falassem, acho que entra mais na parte do Arthur, sobre descaracterização de barragens. É uma área que a gente não vê muito na faculdade. A gente vê, mas não é tão falado. E tem muita gente que não sabe o que é. Então, a gente falou um pouquinho sobre a barragem de Mariana. E a gente queria saber o que é uma descaracterização de barragem. É um assunto um pouco complicado, realmente. Mas a descaracterização, primeiro que eu vou falar é realmente a barragem de Mariana, como ela é feita hoje, como ela foi feita na época, hoje em dia não é mais permitido. Hoje em dia a gente tenta... Hoje em dia existe uma eu não diria uma lei, eu não sei exatamente se é uma lei, se ela já tá como uma lei. Hoje em dia só é permitido disposição de rejeitos a seco. E aí a gente começa na descaracterização. Por quê? Como o professor falou, a gente realmente vai utilizar 1% do que a gente foi lá na mineração e retirou. E aquilo vai ficar ali, naquele jeito, naquela disposição, e a gente vai começar o processo. Depois que a gente percebe, se através de estudos e tudo mais, que não tem como colocar mais nada ali em cima, porque vai trazer um perigo Y, X, Z, 1 bilhão de perigos, a gente vai começar o processo de descaracterização. Então, a gente vai precisar entender sobre a infiltração, porque a água é um ponto muito importante, uma vez que a gente tem ali, normalmente, metais pesados e tudo mais. E essa água pode levar esses metais, pode interagir com aquilo ali, pode trazer problemas para a água subsuperficial, problemas para o solo. Então, a gente vai ter também, para proteger exatamente contra isso, uma camada geralmente de gel sintético. A gente vai ter à disposição, né, os rejeitos, e a gente vai começar a fazer a descaracterização através das membranas. Então, se eu não me engano, geralmente é gel sintético, argila, e depois realmente um pouco de solo e pronto. Acabou. A maioria delas são feitas assim, de descaracterização. Então, é isso. Não tem muito o que se fazer, nem mais. E como eu falei, antigamente a gente tinha muito dessas coisas de rejeito, como era as das barragens que tiveram esses acidentes e tudo mais. Hoje em dia a gente não tem mais isso, porque, como a gente volta naquela velha história, depois que aconteceu todos os problemas, estourou as barragens, a gente entendeu que aquilo lá não é mais viável por N motivos. Uma delas é porque os rejeitos eles iam sendo empilhados ali de qualquer jeito, e aí os rejeitos eles se tornavam, digamos que, a própria fundação da barragem. Então ali a gente não tem um controle de como isso vai funcionar ao longo prazo, e aí a gente fica naquela dúvida, vai funcionar, não vai? Em alguns casos a gente percebe que não funcionou, então a partir disso eles começaram a estudar e começaram a entender e achar outras formas. Uma dessas formas foi a disposição a seco. Então, hoje em dia a gente tem, né? Eles vão lá, separam os materiais pelos métodos, cada um tem os seus métodos, e aí eles vão passar por processos de secagem. Então, a gente vai ter só aquela pasta mais seca. E a gente vai começar a colocar ela ali nas cavas, bonitinho, e fazer essa descaracterização, e vai ficar ali sendo monitorado por muitos anos ali, 10, 20, 30, eu acho que vai até pelo menos até uns 30, eles monitoram bem, assim, periodicamente, veem sobre abatimento, se cedeu, se tem água, se está sendo drenado corretamente, porque são muitos fatores que podem gerar ali um vazamento ou algo assim. Então, eles ficam ali monitorando por bastante tempo, e a empresa, ela é responsável por isso, ao longo disso. Então, por mais que, por exemplo, aquela mineração, aquela cava, tudo ali, não tem mais como retirar, a empresa, ela precisa continuar ali para fazer o monitoramento. Então, não tem como só fechar e deixar ali e ficou com Deus ali e pronto. A empresa, ela precisa ficar e manter esse monitoramento por bastante tempo. Essas barragens, ela é feita naquele esquema de você faz a contenção, aí enche, aí você coloca a contenção em cima do rejeito. É nesse tipo, sabe me dizer? Isso. As que estouraram foi por alteamento. Eu acho que a que você explicou é essa.
que a gente vai, coloca ali e vai empilhando o rejeito. Hoje em dia, geralmente, depende. Geralmente, eles realmente fazem a cava e vão colocando as coisas ali. E depois fecha. Então, fica mais, digamos que mais retinho ali. É que depende muito do que você está minerando, depende da empresa, depende de onde você está. Porque ali em Minas, realmente, é muito complicado a gente fazer alguns certos tipos de obra. Não é todos eles que vão ser mais adequados, digamos assim. Você falou que hoje em dia não se faz mais esse tipo de barragem, que hoje é a seco, mas ainda existe no Brasil da forma antiga e seria uma forma de mitigação ou parte de um plano de contingência a descaracterização desse tipo de barragem? Ou é algo que não entra nesse escopo? A descaracterização nesse sentido, aí eu vejo como uma vantagem, sim, como um movimento de saída, certo? Dessa, vou chamar de tecnologia, ainda que eu te escutando, eu fico pensando que é isso, a tecnologia já existia, certo? Mas ela provavelmente talvez desse mais trabalho, fosse mais custosa, deve ter algum motivo técnico-econômico, certo? Por trás disso. Eu sei também que tem um motivo... uma das vantagens, entre aspas, tá, gente? Não quero chamar de vantagem porque eu não acho vantajoso produzir esse risco. É a possibilidade dessas barragens serem repassadas para mineradoras menores que remineram o rejeito para extraírem, eventualmente, minérios traço que estão ali. Então, de alguma forma, também fazer com essa tecnologia, com essa técnica, abre a possibilidade de mineradoras maiores fazerem negócio com a barragem de rejeito. Negócio nesse sentido de comercializar aquilo como uma unidade de negócio, assim como qualquer grande empreendimento é. Isso sem juízo de valor. Mas o que eu quero dizer é o juízo de valor está em manter uma tecnologia que expõe, não, eu vou falar nem só a população, porque como o Arthur colocou, eu acho que é super importante mesmo. O que aconteceu com o Rio Doce, é difícil pensar uma reversibilidade para aquilo. Porque como que você vai fazer? Você vai dragar o fundo do rio? 600 km? Vai botar onde? Isso está drenando para a praia até hoje. A praia de Linhares, a dinâmica de ondas da praia mudou. Nossa, por causa da barragem Mariana. Por conta da quantidade de rejeitos que vai se... Quando a maré sobe e desce, quando aquilo revolve, a cor daquele mar muda. Linhares fica onde? Linhares fica no Espírito Santo. É a foz do Rio Doce. Então, veja, a dinâmica da praia foi transformada porque... Em outro estado. Isso, Nossa, porque o leito do rio, a composição, enfim, né, tudo aquilo, né, toda a parte material se transformou também. Então, entende? É uma tecnologia que... E aí, gente, nada me convence de que as pessoas não conheciam o risco, porque todo investimento envolve risco, certo? Quando o banco vai emprestar dinheiro, tem um monte de risco calculado, certo? Eu costumo brincar, né? Não é possível que as pessoas, quando vão fazer uma hidrelétrica, barrem o rio e achem que não vai surgir um lago do barramento. Vai surgir um lago do barramento. Então, você sabe que vai surgir o lago. Então, não adianta construir a retórica de que isso não oferece riscos, ou de que ninguém vai se prejudicar, ou de que aquele ecossistema não vai se transformar. Ele vai, certo? A intenção é transformar para fazer uso socioeconômico, em que pese os ônus e bônus, enfim, né? Aí esse é outro debate. Mas, enfim, legal. Na avaliação de impacto, a gente chama de descomissionamento. Finalização, vamos dizer, né? O que eu posso dizer é que essa descaracterização, ou que a gente chama de descomissionamento, isso teoricamente está previsto no processo de licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental existe enquanto os empreendimentos existirem. Não é porque terminou de construir e está operando que não existe o licenciamento. Não, tem o licenciamento da operação. Assim como tem o licenciamento do descomissionamento também. Então, legal, interessante por um lado. Para mim, é isso, nem deveria existir. Esse tipo de tecnologia deveria ser considerada algo obsoleto, porque oferece um risco. Quando eu falo risco para a sociedade, a gente pensa nas pessoas, mas eu queria que a gente pensasse nas deseconomias geradas por esse tipo de evento desastroso,
perda de família, perda de produtividade, perda de gente, de um monte de laços econômicos comerciais, né? A moral que isso coloca, né, nas pessoas, enfim. Eu não lembro se eu dei esse exemplo em aula, mas eu lembro de uma pessoa que, quando eu fiz o trabalho junto com as pessoas que foram atingidas pelo desastre, né, a pedido do Ministério Público, eu trabalhava para uma instituição relacionada a isso, uma senhora que relatou que ela participava de uma procissão anualmente na beira que margeava um pedaço do rio. E ela não tinha mais força para rezar depois do desastre. Nossa. Entende? Então, o quanto isso é significativo. Porque ela via o rio e não conseguia manifestar ali a fé dela, vendo, assim, né? Você fazer uma ginástica aqui, mas um pedaço do Deus dela ali ferido daquele jeito, né? Sim. Então, algo nesse sentido, certo? Então, uma tecnologia que expõe a sociedade a esses riscos e eu fico me perguntando, né, assim, tem que ter um motivo técnico-econômico por trás, porque não é possível que seja uma opção, porque não é uma opção racional. Racional do ponto de vista técnico-econômico, mas é uma racionalidade muito enclausurada só no negócio, né? Acho que a gente tem que expandir isso para melhorar a nossa perspectiva de sociedade. Verdade. Bom, gente, nosso tempo é curto. Eu queria agradecer vocês. Acho que esse assunto é um assunto muito importante de ser falado, então acho que é um conhecimento muito bom das pessoas assistirem, terem mais conhecimento. Muito obrigada, professor Daniel e o Arthur. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores também, a Escola de Inglês Fields e o CTG A20. O Instagram deles vai estar aí na bio, já segue a gente. E segue a gente também, né? @Hub Podcast USP. E também, se vocês tiverem um tempinho para ajudar a nossa graduação, né, Theo? Se puderem responder o formulário que tá na descrição do link também, que é importante pra gente. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que deu pra falar bastante sobre. Quero agradecer. Obrigado. Prazer, né? Nós que revê-los agradecemos. e revê-las também. Vocês aqui agradeço demais. E tô à disposição, gente. Enfim, dúvidas, comentários, questionários, bora aí. Beleza. O prazer é todo nosso. Queria agradecer também. Apesar de todo o nosso cronograma aqui, eu aprendi muito. O episódio vai rolando, eu me diverti bastante. O tempo passou assim. E é isso. A gente vê os espectadores no próximo episódio. E deixa o like, né? Deixa o like. Se inscreve novamente, segue no Instagram novamente. Isso Muito aí. obrigado. Obrigada, gente.